que você disse que não tem zona cinzenta. Janaína, eu tenho que fazer uma nova rodada aqui. Vocês dois são empolgados, tá? Mas eu tenho que fazer uma nova pergunta. Além do posicionamento contra o caso e a pressão em cima da La Liga, as pessoas têm cobrado dos patrocinadores que retirem o apoio financeiro ao campeonato como forma de punição pelo ocorrido com Vini Júnior. Retirar patrocínio ajuda no combate à discriminação? Vou começar com a Janaína de novo, só porque o Alessandro falou bastante agora, para ela ter contraponto. Veja, essa discussão, ela tem legitimidade, né? É um caminho, a pressão financeira, a pressão econômica é um caminho? É um caminho. Como há também o caminho de proibir aqueles torcedores que venham a ser identificados de assistir novos jogos. E aqui eu gostaria de registrar que a Espanha não está omissa. É bem verdade que houve toda uma reação do Vini, que tem todos os méritos nessa história. Houve também uma reação institucional do governo brasileiro. Houve por parte do ministro da Justiça, por parte da ministra da Igualdade Racial, por parte do ministro dos Direitos Humanos. E a Espanha agiu. Tanto é que há 7 pessoas presas. Então, temos também que tomar cuidado para não deixar de olhar e reconhecer os fatos. A Espanha não está omissa. O que me preocupa nessa discussão de retirada de patrocínio, de suspensão vamos dizer assim, de torcidas inteiras, de punição ao time, é que nós caiamos na armadilha de instituir culpas e punições coletivas. Se houve pessoas que agrediram, se houve pessoas que apoiaram as agressões, que essas pessoas sejam identificadas e punidas. Então, assim, eu tenho um pouco de medo, que essas situações cresçam a um ponto de nós nos afastarmos da responsabilidade individualizada. Então, assim, a Espanha não está omissa, é importante que isso seja dito. Muito bem, Alessandro, retirar patrocínio ajuda no combate à discriminação? Olha, eu vou pegar o gancho da Janaína e falar um pouquinho sobre essa questão da punição financeira. É verdade, devo admitir que é verdade, que está tendo, existe uma reação por parte das autoridades espanholas, por parte de um conjunto de autoridades na Espanha. Mas essa reação, é importante dizer, por trás dela existem 2 discursos que surgiram logo depois do jogo. Houve um discurso, inclusive de parte da mídia, é importante dizer. Parte da mídia começou a narrar o caso, amenizando, dizendo que a culpa era do Vinícius Júnior, apesar da cena, apesar da gritaria. É importante dizer isso. Os comentários nas redes sociais espanholas refletem um pouco isso também. As 2 narrativas começaram a se enfrentar de maneira geral. Ou seja, houve uma espécie de levante aqui no Brasil, um levante inclusive das instituições públicas, pessoas falando, autoridades, jornalistas, e lá na Espanha também. Aliás, a gente vai lembrar, se não me engano, o técnico do Real Madrid, na hora que sai do jogo, ele vai ser questionado, inclusive, as pessoas querendo falar do jogo como se fosse um jogo normal. Olha, como é que foi o jogo? Ele falou, bom, vocês acham que foi normal isso daqui? Ou seja, já é e aí a gente entra de novo naquela questão da cisão que a Janaína falou agora há pouco. Quer dizer, não é normal, não dá para tratar com normalidade. Ou seja, é verdade que há uma reação, mas essa reação vem num conflito, repito, político, com pressões e contrapressões. A questão em primeiro lugar, é preciso sim, aí já respondendo você, Lu, para dizer que eu fugi da questão, mas é preciso, logicamente, buscar responsabilizações, porque houve um fato gravíssimo. Não é uma questão de caça às bruxas, é reconhecer historicamente o problema, é reconhecer que você precisa de uma solução. Os patrocinadores não é simplesmente, vou tirar tudo, não financio nunca mais nada aqui. Não é isso a questão. Não é essa a questão que está sendo posta. A questão é, a partir de agora, vamos continuar fazendo patrocínio sem ter cláusulas mais claras com relação às sanções? Será que a atuação do árbitro foi correta? Será que a maneira como o assunto foi tratado ali dá para continuar sendo igual? Talvez tenha que mudar as regras. Ou seja, essa experiência, toda experiência dolorosa serve para isso também, para a gente voltar nela. E a gente tem que mudar, às vezes, questões institucionais. Os contratos vão ser esses de financiamento, não vai ter sanções, a Liga tem que saber que tem sanção. Pode ter certeza. Se a Liga soubesse que poderia ter sanção, jamais o representante da Liga teria falado o que disse. Vamos ser muito diretos. Isso tem que estar no contrato. Tem que estar estabelecido parâmetros, objetivos ou menos objetivos, não importa. Não ter isso colocado claramente é que possibilita que o sujeito possa falar o que quer e falar a vida continua.
que eram as duas narrativas que surgiram depois. Ou seja, temos que pensar realmente a questão do financiamento, mas pensar do ponto de vista daqui para frente, como vamos fazer isso? Porque não dá ficar ato atrás de ato e ninguém se responsabiliza. Está todo mundo dizendo, olha, está tudo bem, não dá para... Não, alguém tem responsáveis penais, como disse a Janaína, mas tem também as empresas, porque as empresas lucram muito. E por último, para dizer que eu não disse, normalmente, às vezes, as empresas nem acreditam naquilo que elas estão fazendo, elas estão sendo obrigadas a fazer. Quantas vezes eu já vi pessoas dizendo que vão implementar regras de gênero, raça, empresa, e você sabe que a pessoa mesmo não acredita naquilo, ele está só pro forma, né? Não importa, vai ter que ser obrigado, não importa. Práticas de boa governança só porque vai abrir o capital e aí exige essa regra. Muito bem, Janaína. Não, veja, nós não estamos discordando. Né? Eu entendo que situações como estas, que se caracterizam como divisores de água, servem justamente para o amadurecimento, para a evolução das práticas. O que me incomoda é a pressão de alguns grupos que querem impor verdades, né, a quem pensa diferente. E são grupos que estão hoje neste episódio, que é um episódio que eu reconheço, né, que tem causa uma indignação, né, justa e diferenciada, mas foram grupos que pressionaram para calar pessoas divergentes, né, dentro do país, fora do país. Então eu tenho que tomar cuidado para não ficar aplaudindo só porque agora eu concordo, porque as práticas são autoritárias. Né? O debate, ele é importante, é necessário e ele é desejável numa democracia. O que ocorre é que esses mesmos grupos que hoje pressionam esses patrocinadores não gostam do debate, né, quando eles não têm argumentação racional para impor as suas verdades. Essa é a minha preocupação. Então a gente tem que tomar cuidado para não sair aplaudindo, né, ou até endeusando, porque amanhã eles vêm com outra causa querendo calar a boca da gente. Muita gente participando aqui pela hashtag ou me mandando mensagem aqui pelo Twitter, dizendo, o Jesus Túlio dizendo... Na Inglaterra, os hooligans foram impedidos de torcer. A experiência foi de 5 anos de ausência em campeonatos, lembrando essas tentativas aí de diminuir, nesse caso aqui, violência. Mas você não acha, eu me metendo no debate de vocês, mas aí deixo para o Alessandro, não acha que o limite é a violação aos direitos humanos? Esse não é um limite muito claro? Então, Lu, olha só, no caso dos hooligans, vamos pensar, precisou chegar no momento de violência, onde, eu não me lembro a quantidade de torcedores, se eu não me engano eram torcedores belgas e de um outro país, né, que foram mortos para que você tenha uma punição de 5 anos de um clube de futebol, né, dos campeonatos na Europa para resolver o problema. Por acaso os hooligans surgiram naquele fato? Já não estava dito que eles iam praticar atos de violência? Eles já não praticavam atos de violências há anos? Surgiu naquele momento? Não. A situação de violação de direitos humanos ela vai se manifestando aos poucos, nos pequenos discursos, como, né, você bem disse, na sala de jantar de casa. Né? Eu costumo dizer que não existe nenhum lugar, você não vai encontrar nenhum lugar no mundo que tenha uma universidade onde explique como violar direitos humanos. Isso não está na sala de aula, isso não faz parte do currículo nacional. Mas nós aprendemos todos os dias. Como? Com a cultura, com a prática cotidiana. Dentro de casa, fora de casa, nas instituições, todo mundo está permeado por essas narrativas que vão do racismo, a violência de gênero, a violência de classe social e assim por diante. Ou seja, não tem nenhum curso para você aprender isso. Nós aprendemos nas nossas relações cotidianas todos os dias. E olha só, nas piadas. E aqui cito o meu querido amigo, o Adilson Moreira, que tem um livro sobre... Racismo recreativo. Racismo recreativo. Então vejam, as pessoas vão replicando isso culturalmente todos os dias. E enfrentar isso é muito difícil. É muito difícil. Então, quando a gente pensa nessas questões, eu acho que esse é um ponto fundamental. E aí, né, logicamente, a gente vai ter que pensar o limite do discurso, ou até onde começa a violação dos direitos humanos. Se a gente for para os Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma versão bem liberal da coisa. Eu acabei de dizer que eles permitem, ou permitiram, pelo menos, né, em nome de uma liberdade que eles têm lá, e que as pessoas fizessem uma manifestação claramente racista. Aliás, esses dias eu vi um artigo onde, né, havia um sujeito citando uma situação na qual um grupo de pessoas, né, de um grupo racista, vai na porta de uma pessoa e queima uma cruz, né, identificada como se fosse aquele grupo
racismo, uma família negra naquela... Ou seja, aquilo lá pode, olha só para eles. Poderia, por quê? Porque não levou, não pegou fogo na casa, mas você pode protestar na frente da casa de alguém, isso lá. Aqui no Brasil, acho que a gente tem que ter essa visão. A gente vai esperar a violência última acontecer, como aconteceu com os hooligans, para depois querer punir, ou na Espanha, veja, não dá. Então, está tendo sinais, os sinais são claros, são históricos, tem que reconhecê-los e adotar as medidas cabíveis.